Nós vamos ler a partir do versículo 46, Marcos 10, versículo 46. A palavra do Senhor vai falar assim: E chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele está te chamando. E lançando a sua capa de lado, e de um salto pôs-se em pé, e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão, e seguiu Jesus pelo caminho. Senhor, te pedimos nesse momento, Senhor, colocamos a nossa vida em total dependência do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Queremos aprender, meu Deus, com essa história que lemos aqui essa noite, com esse registro que o Senhor deixou para nós, experiências que tragam ensinamentos, tragam expectativas para a nossa vida. Que essa história, Senhor, ela produza frutos, que ela possa ser, Senhor, aquela resposta que às vezes estamos esperando, que ela possa ser o ensinamento que nós estamos precisando, que ela possa ser, às vezes, o clamor que estamos pedindo, que ela possa nessa noite trazer a resposta que nós precisamos. Nos conduza essa noite, me conduza, Senhor, declaro que sou totalmente dependente de Ti, nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Essa história é uma história muito conhecida, né? Várias pessoas, várias vezes a gente pode dizer, né? Eu já ouvi várias pregações sobre essa história aí de Bartimeu, né? É uma história que está registrada nos 4 evangelhos, então é uma história muito importante, porque ela está ali no final do ministério de Jesus, nos momentos cruciais da vida de Jesus. Jesus está saindo de Jericó, é o que a gente vê ali no início do texto, né? Eles vão passando ali por Jericó, o destino de Jesus era Jerusalém, ele estava indo para Jerusalém para participar ali, né, no dia seguinte ele participaria ali, provavelmente no dia seguinte, né, no domingo de Ramos, né, que ele vai entrar ali na cidade de Jerusalém, que ele vai ser ali, vai ter a sua entrada triunfal em Jerusalém. Então é um momento extremamente importante. A gente pode entender, né, que Jesus aqui, ele estava apressado, porque Jesus sabia da sua agenda, sabia do seu compromisso, né, sabia da responsabilidade. Imagino a tensão que ele poderia estar vivendo ali naqueles últimos momentos, né? Se nós voltarmos um pouquinho no versículo 32, a gente já vê Jesus anunciando aos discípulos, né, pela 3ª vez, que ele seria preso, que ele seria morto. Então quer dizer, Jesus já sabia e já tinha falado para aqueles discípulos. Às vezes eles estavam não entendendo tão bem, achando que era uma linguagem metafórica, mas eu imagino que a tensão estava naquele momento. Nós continuamos aí, temos a história aqui do cego Bartimeu, logo no capítulo 11, no primeiro versículo, a gente já vai ver a entrada triunfal de Jesus. Então era um momento que Jesus estava vivendo de muita apreensão. Eu imagino a tensão que aqueles homens que Jesus estavam vivendo, e Jesus passa por ali. Se o cego clamou, gritou, chamou, e Jesus parou, é porque Jesus estava caminhando, né? Jesus estava seguindo em frente. Então a gente vê como Jesus deu importância para aquele homem que clamava por Jesus, né? A gente, como eu disse, esse é o último milagre relatado por Marcos. Marcos faz questão de dar nome ao cego, né, Bartimeu, para que ficasse registrado, porque devia ser um homem muito conhecido, né? Era importante aquele milagre, era importante aquele momento. E Jesus, mesmo assim, ele vai se importar com aquela situação.
Imagino que uma grande multidão seguia Jesus, né? Um momento ali, as pessoas queriam chegar próximo de Jesus, mas Jesus, no momento de compaixão, ele vai parar e vai atender aquele homem. E essa história, ela está registrada aqui para nos ensinar muitas coisas. Muitas coisas nós podemos ler aqui, podemos refletir e aprender com essa história. Para as nossas vidas, para aquilo que nós estamos vivendo, pelo aquele momento que às vezes estamos passando, ou que iremos passar, né? Porque uma coisa a gente pode ter certeza na vida: problema vai ter. Quem nunca passou por problema, levanta a mão, porque eu quero te conhecer, em nome de Jesus. Você deve ser uma pessoa totalmente diferente, porque problema a gente vive, às vezes estamos vivendo, e com certeza vamos viver. Então, a gente tem, olhando para essa história, uma esperança muito grande, de que Jesus olha para nós. Às vezes nós podemos pensar como esse homem, que Jesus está passando, não está dando atenção, que a agenda de Jesus é lotada, né? que Jesus tem muitos compromissos, mas Jesus faz questão, ele vai parar ali, e vai conversar, e vai atender aquele homem. E eu quero tirar algumas lições dessa história, algumas experiências que nós podemos ter aqui, alguns ensinamentos que nós podemos ter aqui, e tratar isso na nossa vida, porque, como o apóstolo Paulo falou, tudo o que está escrito na Bíblia é para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, e essa história aqui não está aqui somente para nos contar um fato milagroso de Jesus, ela está para nos ensinar ensinamentos muito profundos e muito importantes para a nossa vida, e é com isso que eu quero aprender aqui essa noite. O primeiro ensinamento que eu tirei dessa palavra, eu tirei aqui no versículo 46, que está falando assim, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quem estava sentado à beira do caminho? Bartimeu. Ele estava não na avenida principal, ele não estava no templo, ele não estava no lugar de atenção, ele estava à beira do caminho, à beira do caminho. E o primeiro ensinamento que eu quero que a gente tenha essa noite, é esse aqui. Júnior, help, clica lá na tela lá, botar aqui, né? Isso, à beira do caminho, mas não fora dos planos de Deus. Você pode estar até achando que você está de lado, que Deus não está olhando para você, mas Ele está olhando. Bartimeu não estava no templo, ele não estava no centro da cidade, nem entre as pessoas importantes da cidade, ele estava à margem. Ele estava à margem da sociedade, à margem até mesmo da vida religiosa daquele lugar. Ele estava à margem de tudo, mas você não está fora dos planos de Deus. Lá no Salmo 102:17 vai falar que Ele responde às orações do necessitado. Lá em 1 Coríntios 1:28, Deus escolhe as coisas desprezáveis desse mundo. Às vezes nós achamos que Deus não olha para nós. Às vezes nós podemos até acreditar que Deus não está dando atenção para a gente. Ou a própria sociedade, às vezes, nos coloca numa situação que nós não somos merecedores, que nós não somos importantes para Deus. Às vezes, até mesmo a nossa vida religiosa traz isso, né? Nós ficamos tão preocupados de sermos tão bons, que às vezes achamos que não somos merecedores. Mas eu quero te dizer essa noite, que você pode estar à beira, mas Deus não esqueceu de você. Você não está fora dos planos de Deus. As pessoas podem até colocar você à margem, mas Deus te coloca no centro. A sociedade pode até te rotular como uma pessoa não merecedora, como alguém que não merece, mas Deus está olhando para você. Você pode estar à margem dos homens, mas não significa que você está fora dos planos de Deus. Jesus passa exatamente onde estão os esquecidos. Jesus olha para aqueles que são mais rejeitados, né? A história de Jesus é essa. Jesus olhou para todas aquelas pessoas,
para a mulher adúltera, ele olhou para o homem lá desonesto, né, o Zaqueu, que era um homem corrupto. Ele olhou para Mateus, que era um coletor de impostos. Ele olhou para todos. Jesus está olhando para todos. Essa semana eu vi é uma mensagem cantada, chama Marco Teles. Se você tiver a oportunidade, pesquisa lá, tem no YouTube. Ele fala sobre o grande banquete, ele conta, ele narra, ele faz uma mensagem, ele canta algumas músicas falando a respeito da parábola do grande banquete. E é uma reflexão profunda, porque às vezes até nós que estamos aqui esquecemos das pessoas que às vezes estão nas ruas. Às vezes, quantas vezes nós passamos e nem olhamos para aqueles que estão jogados aos cantos, ou para aqueles que nós rotulamos como pecadores, aqueles que nós rotulamos como pessoas que não são merecedoras. Quem somos nós para julgarmos isso? Às vezes nós estamos colocando pessoas às margens das estradas. Às vezes nós estamos colocando pessoas às margens, distantes de Jesus. Mas eu quero te dizer que Deus não esquece dessas pessoas, e nós temos o compromisso de também buscarmos essas pessoas, irmos atrás, tentarmos, né? Eu sei que às vezes é difícil, né? Um morador de rua, ele está ali, mas nós temos que ter um coração que exerce essa compaixão como Jesus exercia. Nós não podemos esquecer, como Deus não esquece de nenhum deles. Segundo ponto que eu percebo nesse texto, que me traz uma reflexão, está no versículo 47. Bartimeu declarou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu aprendo com essa declaração de Bartimeu? Ele podia ser cego nos olhos, mas ele era lúcido na fé. Ele conhecia quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Bartimeu não enxergava fisicamente, mas discernia espiritualmente. O título de filho de Davi é uma confissão messiânica clara. Uma pessoa, para ser chamado filho de Davi naquela época, era você declarar que ele era verdadeiramente o Messias. Ele reconhece quem Jesus é, mesmo antes de vê-lo. Como nós estamos enxergando Jesus? Nós estamos reconhecendo realmente quem Ele é? A nossa fé está nos dando a clareza certa de quem Jesus é? Nós estamos reconhecendo mesmo sem podermos tocar, nem sem podermos viver na época que Jesus vivia, né? Nós conseguimos reconhecer Ele verdadeiramente, quem Ele é, o poder que Ele é. Nós sabemos realmente quem é Jesus. Lá em 2 Coríntios 5,7 fala: porque vivemos por fé, não pelo que vemos. João 20, 29 vai falar que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Hebreus 11, 1, falando sobre a fé é a certeza daquilo que esperamos. Há quem às vezes enxergue com os olhos, mas às vezes não sabe reconhecer quem é Jesus. Às vezes você até tem conhecimento, porque seria até difícil hoje encontrar alguém no Brasil que não saiba quem é Jesus, que nunca ouviu falar de Jesus, não tem o mínimo conhecimento, que nunca assistiu uma novela da Record. Não é possível, não existe essa pessoa. Mas saber quem Ele é, espiritualmente, você reconhecer quem Ele é, o poder dEle, reconhecer que Ele é o Messias, aquele que veio para salvar, você realmente enxerga isso? Você realmente, no seu coração, reconhece isso? Há quem esteja ferido, limitado, mas às vezes com uma grande revelação espiritual. A fé, ela não começa na visão, ela começa no nosso coração. Você tem declarado no seu coração realmente quem Jesus é? Você reconhece que Ele é filho de Davi, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis, que Ele é o começo, meio, fim da história, que Ele é o nosso Salvador? Você reconhece Ele verdadeiramente? Você sabe quem Ele realmente é? Ou você somente ouviu falar?
Esse homem, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que ele era o Messias que eles estavam esperando. Um outro ponto que eu vejo importante também está no versículo 48, que diz que muitos os repreendiam para que ele se calasse. Bartimeu, quando quis ali chamar Jesus, quando ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, muitos mandaram ele calar. Muitos pediram para que ele calasse. Ele estava incomodando o mestre, ele estava atrapalhando. E eu quero te dizer que a multidão manda calar, mas a fé grita mais alto. Quero te dizer, meu irmão, que pode existir vários obstáculos na sua vida, que às vezes possam parecer que estão te bloqueando a chegar em Jesus, mas a fé é aquela que rompe os obstáculos, é aquela que passa por cima, é aquela que vence as dificuldades. Às vezes tem pessoas que querem te calar no seu trabalho, às vezes tem pessoas que querem te calar na sua família, às vezes tem pessoas que vão te ridicularizar, porque você vem na igreja. Mas se você tem a verdadeira fé, você vai falar mais alto. Não que você vai bater boca, né, que a Bíblia nos ensina que não é assim que nós devemos comportar, mas você vai se impor. Às vezes, a frieza que está do nosso lado, a pressão social e as vozes tentam nos limitar o acesso a Jesus. Quanto mais tentavam calar, mais ele clamava. Quanto mais eles falavam para ele calar, mais ele falava mais alto. Esse homem nos ensina isso. Às vezes algum obstáculo, às vezes uma multidão está te impedindo de você clamar para Jesus, o verdadeiro Senhor, que deve ser o Senhor das nossas vidas. Lá em Jeremias 33:3, o próprio Senhor vai nos dizer: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim, clamar. Às vezes você está passando por alguma dificuldade, clame ao Senhor. Não deixe que às vezes a sua timidez, às vezes as pessoas, às vezes, não deixe de clamar. Não deixe de clamar. Salmo 34:17 vai dizer que os justos clamam e o Senhor os ouve. Lá em Atos 5:29, os discípulos vão dizer que antes importa obedecer a Deus do que os homens. Muitos homens vão falar para você: aqui você não deve falar de Jesus, aqui não é lugar para Jesus entrar. Mas eu te digo que a palavra de Deus fala que antes importa obedecer a Deus do que os homens. Mais vale você obedecer a Deus. A fé verdadeira não depende de permissão. Quem sabe quem é Jesus e não se cala de forma nenhuma, quem sabe quem é Jesus não se cala diante de resistências. Esse é o ensinamento que Bartimeu vai nos ensinar. Outro ensinamento que eu aprendo aqui, está no versículo 49, fala: Jesus parou e disse: chamai-o. Jesus parou e disse: chamai-o. Um clamor sincero faz Jesus parar. A multidão comprimia Jesus. Eu imagino que tinha conversas paralelas. Eu imagino que aquela multidão abafava o som. E ela automaticamente empurrava Jesus à frente. O tempo de Jesus era escasso. Como eu disse, Jesus estava vivendo os últimos dias. A cruz espera Jesus. Mas Jesus para. Quantas vezes nós não paramos, né? Para alguém, né, que nos pede alguma coisa. Porque o nosso tempo às vezes é difícil. Parábola, né, que Jesus contou do bom samaritano é assim: homens religiosos passaram por ali, mas tinham vários compromissos. Homens tinham compromissos, eles não podiam parar para ajudar aquele homem. Jesus poderia ter dito, né, falado, que ele tinha compromissos em Jerusalém, que ele não podia parar, mas Jesus para. O clamor sincero
interrompe a rotina. Jesus parou, e Jesus para. Lá no Salmo 145, 18, fala que o Senhor está perto de todos os que invocam. O Senhor está perto. O Senhor não deixa você de lado. O Senhor não te deixa desamparado. Ele para você. Pode até parecer que Ele não está te ouvindo, pode até parecer que o problema não está sendo resolvido, mas eu te garanto que Ele está te ouvindo. Lá em Tiago 5,16 vai falar que a oração do justo é poderosa e eficaz. A gente não imagina o poder que tem uma oração. O céu ainda responde às orações. Você está aqui hoje numa corrente de oração. Você está aqui para colocar, às vezes, os seus problemas, as suas dificuldades, aquilo que você tem vivido. E eu te garanto, o Senhor responde. Talvez não do jeito que você quer, não da forma que você quer. Mas eu te garanto que uma oração sincera e uma fé viva ainda interrompe a agenda do Senhor. Outro ponto que eu acho muito interessante nessa história, está no versículo 50, que fala que quando eles falam que Jesus está chamando, Bartimeu lança de si a capa. E um ponto que eu aprendo aqui, a capa fica no chão. A capa aqui, é importante nós entendermos que ela é um simbolismo, que ela representa ali, muitas das vezes, a identidade daquele mendigo. Ele estava ali, morando na rua, ele precisava de algo para se cobrir. Talvez a capa era ali a segurança que ele tinha, aquilo que ele, era a segurança que ele tinha de não passar uma noite com frio. Mas eu te digo, que antes de receber a cura, Bartimeu declarou ali, eu deixo tudo para trás, eu deixo a minha velha vida, eu deixo os meus maus costumes, eu deixo às vezes a minha religião errada, eu deixo às vezes os meus conceitos errados, e às vezes eu vou deixar tudo aquilo que está me sufocando para trás, porque Jesus me chama. Nós precisamos aprender isso. Para recebermos o milagre, para escutarmos a Jesus, nós precisamos às vezes deixar a nossa capa para trás. Lá em Efésios 4:22, vai dizer assim, quanto à antiga maneira de viver, despoje-se do velho homem. Nós precisamos às vezes despojar do velho homem. Me corrijo, não às vezes, nós precisamos despojar do velho homem o tempo todo. Em Hebreus 12:1 vai falar que lancemos para fora todo o peso, tudo aquilo que tem nos impedido. 2 Coríntios 5:17 vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Meu irmão, se você decidiu seguir Jesus, se você clamou, se os olhos seus não precisam enxergar, mas você acredita através da fé que Jesus é seu Salvador, que Ele é aquele que vai te guiar, Ele é Senhor das suas vidas, despoje as velhas coisas para trás, deixe os velhos costumes para trás, deixe as coisas que te impedem de seguir a Jesus para trás, deixe a sua capa para trás. A fé que recebe milagre é a fé que larga a capa. Não se segue Jesus carregando aquilo que Ele quer transformar. Ele queria transformar Bartimeu. Ele queria tirar aquele homem da mendicância, de morador de rua, queria transformar a vida daquele homem em outro homem, em uma pessoa que levaria ali, falaria de Jesus, testemunharia o que ele tinha feito. Para isso ele precisa do quê? Transformar aquele homem sem as coisas velhas. Jesus não pode te transformar se você continuar carregando, às vezes, os seus maus costumes, aquilo que às vezes tem impedido de chegar a Jesus. Nós precisamos desfazer disso, para poder buscar o quê? Para poder chegar para Jesus, despido do velho homem, despido dos velhos costumes, despido dos velhos pecados, daquilo que nos afastam da presença do Senhor, para que Ele possa nos transformar por completo. Não que você será perfeito, não que Bartimeu chegou sem a capa limpinho, com certeza ele ainda tinha ali muitas coisas do velho homem ainda, muitos detalhes ali daquela vida na rua,
Mas Jesus foi transformando e moldando aquele homem. Deixe isso para trás. Deixe as coisas que te impedem de chegar a Jesus para trás. Outro ponto que eu vejo aqui também, está no versículo 52, que fala: a tua fé te salvou. Jesus fala com Bartimeu. E aí fala na sequência: e ele seguia Jesus pelo caminho. A fé que cura é a fé que faz você seguir a Jesus. Bartimeu não voltou para a margem. Bartimeu deixou a capa para trás. Ele deixou o caminho do lado. Ele deixou as margens, né? Aquela vida ali ao lado, de pessoa que estava vendo a vida passar, para entrar no caminho, para seguir a Jesus. Ele nos ensina isso. A fé, a cura, ela vem também com o sentimento de seguir a Jesus. Lá em João 10, 27, o próprio Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Lá no Salmo 27, 11, vai dizer assim, o salmista vai dizer: ensina-me o teu caminho, Senhor. O milagre não é o fim da jornada. O milagre é o começo de uma nova caminhada com o Senhor. O milagre é a decisão de você seguir a Jesus. Esse homem nos ensina isso. Ele nos ensina que o milagre por si só, ele não faz uma transformação completa. Quem não quer receber o milagre? Todos nós queremos receber o milagre. Milagre financeiro, um milagre de um problema familiar, um milagre na nossa saúde, algo que nos atrapalha, algo que nos irrita. Mas eu te digo que muito mais do que o milagre, a gente tem também um caminho a seguir com Jesus. O milagre, ele pode ser o começo, mas a jornada com Jesus é uma outra história. Eu conto do meu testemunho pessoal isso. Eu busquei a Jesus porque eu estava passando por um problema, uma dificuldade. Eu busquei a Jesus. Eu busquei várias coisas. Depois eu falei: só falta Jesus. E eu vim buscar a Jesus. Cheguei aqui num culto de quarta-feira, me lembro até hoje, sentei naquele banco ali. Quem estava pregando aqui era a pastora Viviane, pregando sobre o vale dos ossos secos, e eu estava vivendo um problema, uma depressão, algo que nada me fazia mudar, e eu falei: eu sou esses ossos secos, esse Jesus pode restaurar meus ossos, e realmente foi me restaurando. E eu te falo que o meu problema não resolveu, não me resolveu, mas eu comecei a aprender a seguir Jesus, comecei a aprender mais. Eu era crente, batizei na igreja, mas nunca fui convertido. Me converti nesse dia, e eu busquei a Jesus, e fui conhecendo mais, me aproximando e me envolvendo, e buscando com aquele amor do primeiro amor, daquela decisão de seguir Jesus. A resolução do problema veio 3 anos depois, resolveu, deu certo o que eu pedi, e eu não esqueço disso. Eu estava viajando, eu, Amanda, Pedro e a Fernanda, e o telefone tocou, era o cara me dando a notícia: olha, deu certo. E naquele momento, eu chorei. Sabe por quê? Não foi porque resolveu o problema, porque o problema se tornou tão pequeno em relação a tudo que eu estava vivendo. O problema não era nada, podia até não resolvido, não tinha problema não, era tão pequeno, perto do presente que eu ganhei. Não deixe que o milagre te impeça de conhecer Jesus de verdade. O último ponto que eu quero tratar essa noite, está no versículo 51. Quando Bartimeu chega a Jesus, Jesus vai perguntar para ele, que é até o tema que eu coloquei nessa mensagem: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E eu vou te confessar que durante muito tempo, eu pensava assim: Jesus é até meio engraçado, né? Porque se é um cego, tem misericórdia de mim, não precisa perguntar.
né? Não precisa perguntar. Para que perguntar? Jesus já sabia que o homem era cego. Provavelmente os discípulos falaram, é um cego ali, doido, está te chamando, traz ele aí. O que você queres que eu te faça? Mas essa pergunta, ela tem uma responsabilidade muito grande. Ela tem uma responsabilidade muito grande por trás. Porque quando Jesus pergunta para aquele homem, o que queres que eu te faça? Ele não está perguntando somente a questão da cura de ser cego. Ele está propondo para aquele homem uma nova mudança de vida. E eu acho que é isso que nós temos que entender. Essa pergunta, ela exige uma fé consciente, uma responsabilidade e um compromisso. Talvez você esteja aqui essa noite buscando algo. Talvez essa corrente de oração sua seja por algum problema que você tem vivido. Talvez você queira ouvir Jesus te falando, o que queres que eu te faça? Mas eu te digo que quando Jesus pergunta isso, o compromisso é profundo. E eu quero te propor essa noite, muito mais do que você quer de Jesus, você entenda o compromisso de seguir a Jesus. Você entenda o compromisso de falar para Ele o que você precisa. O que queres que eu te faça não é somente um milagre. Jesus pode te dar muito mais. Como eu contei do meu testemunho, Jesus pode te dar muito além daquilo que você tem pedido, muito além daquilo que você tem imaginado, muito além do que você tem passado. Jesus quer perguntar para você essa noite, o que queres que eu te faça? E eu quero te dizer, que eu estava até, na hora do louvor, quando a gente estava cantando a última música, que ela falava assim, cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. É uma declaração muito forte. Vou te falar que eu estou assim, extremamente impactado por essa pergunta de Jesus, e quando eu vi esse cântico, eu fiquei pensando, quantas vezes eu cantei e não percebi. Você está declarando para Jesus através desse cântico, que é para cumprir em você o querer dele, para que faça em você o que está no coração dele. É isso que Jesus espera que você responda, quando ele falar, o que queres que eu te faça? Muito além do milagre, muito além do problema financeiro, muito além do problema de saúde, muito além do problema na justiça, muito além da sua saúde. Deixe Jesus cumprir em você o que Ele quer. Deixe Ele fazer em você o que está no coração dEle, não no teu coração. E eu vou te falar, as respostas de Jesus, elas serão muito melhores daquilo que você tem esperado. Não deixe que aquilo que você tem vivido te afastar da presença, da vivência de estar na presença de Jesus. Muito mais do que um pedido, muito mais do que uma corrente, muito mais do que um desejo, que isso tudo a gente clama, está certo, tem que fazer mesmo. O cego pediu, ele recebeu a cura da visão, isso é um milagre, isso é maravilhoso, só Jesus pode fazer isso. Mas eu te digo que por trás disso tem muito mais. Que você busque o Senhor e peça para que Ele faça em você aquilo que Ele quer, que cumpra em você o querer dEle, e que faça nele o que está faça em você o que está no coração dEle. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Deixa eu te convidar, fique em pé. Vamos orar nesse momento. Nós vamos daqui a pouco fazer a nossa corrente. Eu quero que você coloque ao Senhor aí o que você tem pedido, o que você tem buscado. Às vezes o que tem te angustiado o teu coração, clame. Não é vergonha clamar. Como eu disse aqui essa noite, clame muito mais do que a multidão. Não deixe que a multidão te impeça. Não deixe que o caminho te atrapalhe. Não deixe que às vezes você tenha achado que você tem ficado à margem do que Deus quer para a sua vida. Não deixe que nada disso te atrapalhe. Não deixe que a multidão te afaste daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não deixe que as pessoas te calem.
Não deixe nada disso. Clame ao Senhor, coloque na presença dEle aquilo que tem te afligido. E eu te garanto, que se Ele te perguntar, o que queres que eu te faça? O que Ele vai te oferecer é muito mais do que somente uma cura. Muito mais do que somente uma experiência. Muito mais do que somente um lampejo da glória dEle. Você poderá ver a glória completa do Senhor. Senhor, te clamamos essa noite. Eu não sei, Senhor, o problema que cada um tem vivido aqui. Eu sei dos meus problemas. E eu clamo ao Senhor, me ajude a vencê-los. Me ajude a vencê-los, vencer as dificuldades. Me ajude a vencer, Senhor, às vezes, a minha ansiedade. Me ajude, às vezes, Senhor, a vencer a minha preocupação. Me ajude, Senhor, a vencer, às vezes, aquilo que eu tenho vivido, os meus problemas. Mas eu peço também, Senhor, que o Senhor vai de encontro a cada coração essa noite. Cada coração que está aflito. Cada coração que às vezes está angustiado. Que clama e acha que o Senhor não está escutando. Que o Senhor responda essa noite. Que o Senhor fale, eu estou aqui. Eu vou parar. Eu não vou. O meu compromisso é com cada um de vocês. Que você possa escutar a voz do Senhor. E que Ele possa responder a cada um de nós. Senhor, nos responda. Atende aquilo que o nosso coração está aflito. Senhor, que essa palavra, ela possa falar aos nossos corações. Ela possa trazer realmente aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem nos deixado aflito, aquilo que tem às vezes até mesmo afastado da presença do Senhor. Que o Senhor venha trazer ao nosso coração a certeza que o Senhor é aquele Deus que sempre ouve e sempre escuta. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão aqui. Muito obrigado, meu Deus, pela minha vida, por tantos milagres que o Senhor realizou na minha vida. E eu quero declarar que eu sou dependente do Senhor. E eu quero viver cada vez mais o que o Senhor tem para a minha vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.